Tecla F5, informação atualizada. Programa Tecla F5, e aqui está conosco aqui o vice-presidente Henrique Maciel, da Noreg, já foi presidente aqui, e é um dos maiores entendedores da área cartorial, tanto sergipana como a nível nacional. E tem uma notícia aqui, uma notícia muito forte, que é essa parte empresarial, quando a pessoa pega um imóvel e bota no capital social. Eu perguntaria a Henrique, boa tarde, Henrique, primeiro que tudo, e como é que está essa... porque isso não é uma nova lei, né, que passou agora no Supremo Tribunal Federal, né? Já existia, já. Já. Na verdade, o Supremo apenas ele veio a dar uma resolução de algo que já existia na Constituição Federal. No seu artigo 156, ela já prevê, né, essa não tributação quando há uma transferência de um imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, desde que o dono do CPF do imóvel que está transferindo para a empresa é o mesmo dono da empresa. Né? Da empresa. Isso aí tem a fonte do direito já diz o seguinte: quando não há um aumento de capital na conta do cidadão, né, da empresa, apenas uma transferência de um bem da pessoa física para a pessoa jurídica, não houve enriquecimento, não houve aumento de capital. Como não houve enriquecimento de aumento de capital, evidentemente a Constituição disse que não há tributação disso aí. Né? O que aconteceu foi que um dos municípios do estado de São Paulo, porque acontece o seguinte, Sérgio, quando a gente vai fazer... Em algum lugar que não estão aceitando isso. O que acontece é o seguinte... que a pessoa tinha que pagar o ITBI como se estivesse vendendo ou comprando um imóvel. Eu vou explicar direitinho como acontece de fato. Né? Quando você vai fazer uma transferência da conta pessoa física para pessoa jurídica, transferir o imóvel, entrar em meu nome pessoal, para o nome da minha empresa, um exemplo hipotético. Eu tenho que ir até o município e fazer um requerimento solicitando essa isenção, explicando e solicitando a isenção. O que acontece é que um determinado município do país não aceitou esse requerimento, negou. O cidadão entrou com ação e o STF julgou favorável. Né? Mas a lei já existe, está na Constituição Federal. Então, o que está acontecendo é nos municípios, não tinha nada a ver com o cartório. Foi algum município isolado. Né? Sim. O cartório orienta sempre para o bem do cidadão. Né? O cartório está aqui para poder, vamos dizer assim, fazer com que as relações interpessoais e empresariais e imobiliárias e transações de forma geral, elas aconteçam de forma plena, segura, dentro do que rege a lei. Né? E a gente está aqui justamente para poder auxiliar o cidadão nesse sentido. Esse é o papel do cartório, né? Auxiliar e orientar para que as negociações sejam feitas da melhor maneira possível para o cidadão em si, né? Claro. Com proteção jurídica, né? Para que ele tenha uma plenitude no uso e no gozo dos seus bens patrimoniais. Né? Porque, por exemplo, no mercado imobiliário, muita gente que estava incorporando, fazendo incorporação, né, que era um SPE, por exemplo, montava um SPE junto com o dono do terreno, por exemplo, para fazer o loteamento, ou fazer um prédio, construir condomínios, tudo. Tinha cidades que não estavam aceitando isso. Tem uma ressalva. Quando a empresa imobiliária, quando ela tem um caráter de venda do imóvel, ela é excluída essa relação. Disso. Ou seja... Quando é imobiliária. Não quando é construtora, incorporadora, loteadora, né? Quando o fim do propósito final é venda de imóvel, nesse caso aí, há uma cobrança do imposto. Isso. Certo? Fora isso, nas empresas normais, esse imposto é isento. É porque, Henrique, está havendo muitas dúvidas, muitos corretores ligando, construtora, incorporadora, associações. Então, eu trouxe Henrique aqui. Uma das coisas que nós vamos conversar no programa com o Henrique é isso, é essa notícia. E a gente quer também saber o que é que tem de novo hoje na área de, por exemplo, certidões. Quais certidões que precisa tirar, principalmente para o mercado imobiliário? Quais certidões que não precisa tirar, ou certidões que pode tirar online? Sérgio, boa pergunta, excelente pergunta. Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve no próprio cartório, né? Ou alguém ligando, ou aí pessoalmente no cartório.
Mas com o advento da internet e depois da pandemia, tudo ficou muito mais fácil para o cidadão. Né? Isso tudo, basicamente, quase 100% dos serviços cartorários hoje podem ser feitos de forma online. Né? A exceção de alguns pequenos serviços, como registro de nascimento, registro de casamento e óbito. Mas os demais serviços, autenticação de documento, reconhecimento de firma, procuração, escritura, e eu digo escritura de forma geral, escritura de cessão de direitos hereditários, escritura de compra e venda, né? Todos esses que eu falei e citei por último, eles podem ser feitos de forma online. Né? A grande questão hoje são os cartórios, eles desenvolveram um sistema chamado e-notariado, que ele interliga todos os cartórios de nota do país através de um sistema seguro, forte, fácil de ser utilizado e, o mais importante, todos os cartórios de notas são integrados nesse sistema. E o mais importante é que nesse sistema há uma assinatura eletrônica chamada do e-notariado, que ela é dada gratuitamente para o cliente. Né? Então ele assina de dentro de casa, na hora que estiver jantando, na hora que estiver... A pessoa só faz em um cartório só, né? Ele pode fazer em um cartório. E daquele cartório pode ser usado no Brasil todo. No Brasil todo. É dentro do sistema eletrônico chamado e-notariado, é uma plataforma desenvolvida pelos cartórios do Brasil e aprovada pelo CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão maior que temos aqui, que é composto por vários ministros, e esse CNJ ele homologou esse sistema para ser utilizado no Brasil, que é uma referência mundial. O nosso país, o Brasil, Sérgio, foi o pioneiro nesse tipo de prestação de serviço, onde integrou a malha cartorária em um único sistema. Eu só queria deixar bem claro, porque dizem que só tem cartório no Brasil, né? E não só tem cartório no Brasil. Mais de 156 países no mundo usam o sistema cartorário para fazer as suas transações pessoais, imobiliárias. Né? 156 países. Justamente, é um número que a gente pensa que não só tem no Brasil, não, tem em muitos lugares. O cartório é muito seguro. Nos lugares que não existe cartório, é bom deixar claro para as pessoas ficarem sabendo, existe um seguro que é pago para você desenvolver aquele serviço. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vende um carro de uma pessoa para outra, não existe reconhecimento de firma, que no cartório custa R$5, R$6, coisa bem barata. Mas nos Estados Unidos existe um seguro que você paga para poder fazer a venda de uma pessoa para outra, para o seguro legitimar aquela venda, porque se der um problema de errado, o seguro vai lá e cobre aquele carro. Aí o custo é bem maior do que se cobra aqui no Brasil. Então, e no mercado imobiliário? O mercado imobiliário também é uma coisa. Tudo no mercado imobiliário é o seguro. O seguro lá é quem domina basicamente. Tudo é segurado. Tudo segurado. Tudo é segurado. Lá não tem cartório, mas tudo é seguro. Então, existe um custo aí que os bancos recebem para poder vamos dizer assim, da autenticidade daquela venda, ou se der um problema, o seguro vai cobrir o possível problema que venha a dar naquela venda ali, seja imóvel, seja um veículo, seja qualquer outro bem. Agora, Henrique, a gente já viu vários corretores de imóveis, várias imobiliárias, até construtoras, já viu pessoas que compraram imóveis de terceiro, imóvel avulso, falando que está demorando demais a prefeitura calcular o ITBI aqui. E até eu me lembro que alguns anos atrás eu tive uma reunião com o secretário de Finanças aqui no município para o corretor já fazer direto, agilizar. Isso aí, vocês já conversaram, nós tivemos até reunião, uma vez houve reunião da própria Noreg, com as imobiliárias, tudo, alguns anos atrás, eu acho que você se lembra, e para a gente agilizar. Vocês conversaram com a prefeitura alguma coisa sobre isso? No passado, na gestão anterior, que houve uma mudança de gestão agora em janeiro, e de janeiro para cá a gente não houve uma conversa ainda com o atual secretário. Mas o atual secretário. A gente não houve ainda uma reunião da Noreg, da Associação dos Cartórios, com o atual secretário. Mas no secretário anterior, a informação que ele tinha é o seguinte, é que nos imóveis que faziam parte lá da região sul, que é aquela zona de expansão, existiam mais de 3 mil imóveis irregulares. Eu ainda acredito que desses 3 mil ainda existe uma boa quantidade, porque não se regulariza essa quantidade de imóveis em tão pouco tempo. Mais de 3 mil imóveis irregulares. E aí o que seria imóveis? Tudo no recibo.
Não, basicamente. O que seriam esses imóveis irregulares? Eram imóveis que estavam com construção, que não estavam ainda averbados no cartório, nem averbados na prefeitura, mas pelos estudos que eles tinham feito, que a prefeitura de Aracaju tinha feito, com aquele plano médico que ele bate aquela foto ali, que bate foto de todos os depois junta uma foto com a outra e tem uma dimensão do que tem a planta, né? A planta. Aí faz daquela planta e daquela planta ela consegue entender o que aumentou em termos de construção, né, predial naquela região, e dessa construção predial, o que é que não teve participação do município ali, nem dos cartórios. E aí, por conta disso, tinha que fazer, toda vez que dava entrada no processo de compra e venda, quando era da região de lá, tinha que fazer uma fiscalização em loco, ou seja, o fiscal tem que ir lá. E, evidentemente, a quantidade fiscal é insuficiente para a quantidade de pedidos que tinha. Então, por isso que estava tendo essa demora, mas basicamente na região sul, que é essa zona de expansão. E algumas outras aqui, aqui nos bairros de Aracaju, mas não era tão significante quanto na região sul de Aracaju, que é a zona de expansão, aquela região de expansão. Está até essa zona de expansão, tem uma parte a briga São Cristóvão, né? Uma parte é São Cristóvão, a parte de Aracaju, vai ter que fazer um plebiscito, na verdade. Né? Devia ter feito na época que separaram, devia ter feito o plebiscito. Outra coisa, a planta de valores de Aracaju foi uma empresa que fez há mais de 10 anos, uma empresa de Pernambuco, que não conhecia o mercado imobiliário aqui. E os corretores, construtora, os clientes de maneira geral, a sociedade de maneira geral, vê tanto o ITBI como o IPTU, os valores são altos porque supervaloriza essa planta de valores. Vocês alguma vez já conversaram com a prefeitura, alguma coisa sobre isso? E até já tem uma audiência pública. Já. Essa é uma grande questão aí que os usuários, os contribuintes mais reclamam com relação aos valores cobrados. Assim, o que eu entendo e que eu vejo é o seguinte, é que existe uma dúvida, uma grande interrogação. Quando ele pega o talão do IPTU, que é aquele pagamento que você faz anual, o valor que está ali para a questão de pagamento de IPTU é um valor muito mais baixo do que o valor venal do imóvel. O valor venal é o valor de compra, o valor de venda efetivamente do imóvel. E quando o município vai fazer sua avaliação para uma transferência de um cidadão para um outro, de uma empresa para outra, de uma empresa de um cidadão para uma empresa, a avaliação que é feita pelo município não é sobre aquele valor do IPTU que o cidadão está ali olhando, é sobre o valor venal, ou seja, sobre o valor que realmente é o valor do mercado. E aí o contribuinte fica revoltado porque na cabeça dele ele quer que seja pago o ITBI, que é 2% do valor, em cima do valor que está lá no ITBI, no IPTU. E aí o que acontece? O IPTU está muito mais baixo, porque a lei diz o seguinte, que para efeito de IPTU, a avaliação do imóvel é X% mais barato do que o valor venal. Então tem essa distorção. Tem essa distorção. Eu assim, não cheguei a ler a lei, evidentemente, mas o que eu ouço falar é isso. Né? Então, para a gente do cartório, a gente só pode seguir o que vem do município, que é a avaliação feita pelo município sobre o valor do imóvel, e desse valor se cobra 2% em cima. Agora, tem um detalhe isso aí. Se o contribuinte está se sentindo que está sendo lesado, ele pode pegar três corretores que são credenciados pelo conselho, e ele faz uma avaliação, e essa avaliação vai ter uma média, ele pega essas três avaliações, dá entrada no município e faz um requerimento para poder colocar dentro da avaliação daqueles corretores, se evidentemente os corretores fizeram uma avaliação que está mais abaixo do que o valor que a prefeitura está cobrando. Porque também se fizer mais alto, o cidadão não vai nem lá, vai deixar multar para não perder. Então, assim, essa seria a minha orientação. Essa avaliação, mesmo se você pegar três corretores e levar, vai para um conselho de lá da prefeitura. E nesse conselho, a maioria são funcionários da prefeitura. Eu concordo, Sérgio. É que o pessoal fala. Vamos lá, mas eu tenho três corretores, são três peritos, que são entendedores do mercado imobiliário. Bom, se o conselho não concordar... Principalmente quando o corretor é um perito avaliador. Né? Bom, se o corretor é perito avaliador, avaliou o valor menor, os três variaram o valor menor,
o conselho vai e diz que está errado aquilo ali. O cidadão pega aquela avaliação, pega aquela avaliação e dá entrada na justiça, é o direito dele. A primeira forma que ele tem que fazer é de forma administrativa, porque ele fez corretamente ali. Se ele não entendeu, mesmo assim, indo de forma administrativa, ele foi barrado ali, o conselho disse que não está de acordo, e ele entende que está de acordo, ele vai para a questão judicial. E muitas vezes a justiça vai e abaixa o valor do ITBI, para que seja, vamos dizer assim, equacionado o valor mais correto. Eu acho que assim, a gente tem que seguir o trâmite e o ritmo processual que se exige a lei. Caso a gente não tenha, caso o contribuinte não tenha isso na forma administrativa. Entendi. Agora, outra coisa também. Aqui foi aprovado já há alguns anos atrás uma lei, foi aprovada na Assembleia e depois o governador sancionou, de um corretor de imóveis, ele assinar a escritura junto com o comprador e o vendedor. Ela está... o cartório está funcionando, essa lei? Sim, essa lei existe. Eu não me recordo aqui exatamente o número da lei. Todas as escrituras... Foi até o deputado Garibaldi. Pronto, boa, excelente propositura do deputado Garibaldi, porque ele mostrou que o corretor tem a importância de estar junto na hora da venda daquele imóvel, já que ele foi ele que vendeu. O que acontece é que muitas vezes o cartório, na hora que o cartório é obrigado a perguntar se houve a presença de um corretor naquela venda. Se as partes dizem que não tem nenhum corretor envolvido, nós do cartório somos obrigados a colocar no texto da escritura que naquela transação imobiliária não houve participação do corretor. E se por acaso as partes informarem que houve participação do corretor, a gente tem que colocar o nome do corretor ali e colher a assinatura do corretor dentro da escritura. Porque é bom para o corretor, porque ele tem seus honorários garantidos, e é bom para o vendedor e o comprador, porque eles têm um responsável técnico da venda. Claro, não é? Claro. Então é segurança para todas as partes. Isso aí. E foi o primeiro estado do Brasil que conseguiu isso, foi aqui em Sergipe. Eu não sei se tem outro estado no Brasil que conseguiu essa lei para o corretor. Eu já ouvi falar que tem mais um ou dois estados, não sei. Da minha opinião aqui, pessoal, eu não sei se tem dois mais estados, mas eu sei que a presença do corretor nas operações imobiliárias, ela garante uma segurança bem maior, claro. Porque o corretor, ele é um profissional que já vem trabalhando no mercado, é um profissional que inclusive passou por um estudo, passou por uma experiência. Fez curso técnico imobiliário, curso superior é credenciado no conselho. Conselho. E ele é um profissional que vai dar, é como se fosse na realidade, o consultor realmente está ali para poder... Ele faz a pré-venda, a venda e a pós-venda. Claro. E essa lei veio apenas a mostrar para a sociedade a importância que o corretor tem na hora de uma venda. Então, eu acho que foi do deputado Garibaldi, foi excepcional essa ideia dele e valorizou a classe do corretor aqui no estado de Sergipe, e isso melhorou muito o mercado imobiliário, de passagem. Hoje, os corretores, existe uma grande confiança dos cartórios e de toda a sociedade e também dos órgãos públicos com relação aos corretores imobiliários, que são hoje muito mais capacitados. Tem uma idoneidade que a gente da Noreg e nós cartorários, a gente fica muito satisfeito com isso. É porque os corretores participam de cursos, de palestras, de congressos, né? Então, isso é bom, porque o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, a pessoa tem que acompanhar, tem novos nichos no mercado agora, por exemplo, tem o que era apart-hotel, que era flat, agora é estúdio, entendeu? Tem esses condomínios de lotes que são verdadeiros condomínios que são como se fosse a parte de diversão, a parte social, é verdadeiros resorts, né? Então, o mercado imobiliário é muito dinâmico, e isso é bom para o corretor se aprimorar. Essa parceria que tem, por exemplo, os corretores do estado de Sergipe, junto também com a Noreg, né? E esse trabalho que é feito de divulgação, tudo, a gente vê essas leis que vão entrando, porque o Brasil, eu acho que é o país que tem mais lei no mundo, né? O Brasil, o que tem de lei não é brincadeira aqui. E agora nós estamos com essa parte, por exemplo, que é a reforma tributária, que também muitas mudanças também, né?
que a gente está vendo. E o que a gente está vendo é que os cartórios hoje são verdadeiras máquinas de tecnologia. Isso aí, o pessoal muito preparado, tudo. Então, o que a gente vê, isso é que é bom para a sociedade. Tanto o corretor está cada dia mais preparado, como também a Noreg. Não é isso, Henrique? Isso aí, Sérgio. Os cartórios hoje são todos interligados. Existem 5 tipos de cartórios. Cartório de registro civil, cartório de notas, cartório de imobiliário, cartório de título de documento, cartório de pessoas de protesto de título e cartório de pessoas jurídicas. E antigamente esses cartórios Tem cartório específico só para pessoas jurídicas? Tem pessoa jurídica. Aqui em Aracaju nós temos em Aracaju o 10º ofício é o cartório de RTD, que é só título de documento, né, e pessoas jurídicas, né, no 10º ofício, exclusivo para isso. Já nos interiores, por exemplo, no cartório de registro civil, ele integra também o cartório de título de documento e pessoas jurídicas, então ele já mistura. Existem cartórios, por exemplo, tem registro imobiliário e registro civil. Outros cartórios que tem tabelionato de notas e protege de títulos, né? Então, assim, nos interiores há uma junção de atividades. Né? De atividades. Agora, o mais importante de tudo isso é que hoje existe uma central que regula todos esses cartórios. Todos os cartórios estão interligados em centrais. Então, nós temos central de registro civil, central de notas, central de registro imobiliário, central de RTD. Todas essas centrais estão unificadas e vai existir agora uma única central que vai vamos dizer assim, tudo vai integrar todos os cartórios numa única central que vai englobar todas as grandes centrais. Então, você em um único local, você vai identificar o que você precisa lá no Amazonas, lá em São Paulo, como é hoje na questão do registro civil. Você tem uma segunda via, e se você nasceu em São Paulo, mas mora em Sergipe, ou nasceu em Sergipe, mora em São Paulo, você não precisa vir a Sergipe, nem ir a São Paulo para tirar uma segunda via. Basta ir no cartório mais próximo e solicitar uma segunda via pela CRC. Ou ainda mais, se não quiser nem sair de casa, você entra na CRC, na central, pelo aplicativo, e você de lá dentro você já consegue solicitar a sua certidão e ainda dizer qual é o cartório que você vai querer receber ela impressa. Então, assim, é muito mais prático hoje você utilizar os serviços cartorários no Brasil como um todo. Isso eu digo para a registro civil, mas eu tenho para notas, para registro imobiliário. Então, todos os cartórios hoje trabalham através de grandes centrais que interligam toda a malha cartorária do país. E nós somos hoje 5.700 cartórios em todo o país. Cada município do país existe no mínimo um cartório. Lá no Amazonas, no Iapó, Chuí, o que for. 5.700 cartórios. Cada município, cada município que tem um país, existe cartório nesses municípios. Agora, o mais importante, Sérgio, é que existem municípios que não tem Tribunal de Justiça, não tem delegacia, não tem nenhum órgão público, mas tem ali um cartório ali, levando cidadania para aquela população que está ali isolada naquele município. E através do cartório, você tendo o seu registro de nascimento, tendo o seu registro de casamento, tendo suas necessidades jurídicas mais assim, iniciais, para colocar o cidadão para ter os direitos que toda a civilização pede, ali o cartório ali presente, fazer esse papel. Tem colegas nossos que vai para o cartório e sai de Manaus, pega barco, passa 2, 3 dias no barco para chegar no cartório dele, que é a margem do rio lá, não sei onde lá. Então essas coisas ninguém sabe, né? Mas não. Tem isso aí, tem isso aí. Eu não sabia, não. Tem, você tem. Na Amazonas não tem. Eu nunca vi nem na imprensa. Tem uma colega lá no Manaus que ele era isso. Ele saía de Manaus para ir para o cartório, ele pegava transporte, depois pegava aqueles barcos grandes. O barco grande parava em determinado lugar, ele pegava um barco menor e já ia lá. Então, 3, 4 dias para poder chegar no cartório. Quer dizer, pode faltar tudo. Agora, cartório não, o cartório tem, ele é espalhado em todo o país. A função da gente é levar a cidadania a todo cidadão. Uma curiosidade, o subregistro do país reduziu gigantescamente. A gente tem menos de 2% da população brasileira não tem registro de nascimento. Menos de 2%. Todo acima disso está todo mundo registrado. Aí você faz, por que 2% não tem registro? Aí são pessoas indígenas ainda, são pessoas que moram em lugares mais distantes, que não foram ainda até um lugar mais... Porque existe comunidades que moram a 30, 40, 50, 60 quilômetros da região que tem um cartório, e para conseguir chegar nessa região é difícil. Então, às vezes, você vai poder chegar 2 anos depois, um ano depois, que o pai vai lá na cidade, que registra a criança. Então,
É por isso que ainda existe essa questão do subregistro. Mas onde tiver gente, onde tiver população, os cartórios fazem mutirões, vai lá para registrar, às vezes vai na população indígena, em todo lugar a gente vai para poder registrar essas pessoas que estão mais distantes. Uma das coisas mais organizadas que tem no Brasil é o cartório, né? Eu creio sim. Na verdade. Foi feita pesquisa, o cartório é a instituição que galga maior respeito à população brasileira. São os cartórios. Eu digo porque eu sou cartorário e tenho que defender minha classe, mas dependendo disso, essa é o que nós temos, né? Cartório já foi muito falado antigamente, questão de burocracia, muito demorado e tal. Realmente era demorado, realmente ainda algumas coisas demoram, mas não por conta do cartório. É por conta da lei, e a gente segue o que a lei determina. Se a lei diz que tem que fazer aquilo, daquela documentação, a gente passa para o cidadão aquela checklist, que muitas vezes o cidadão diz que é muito grande, muito extenso, como no caso de um uso capião, por exemplo, tem uma quantidade de informações ali. Mas o que demora não é os capiões fazer os capião, o que demora é o cidadão conseguir aquela documentação toda. Tem a documentação. Então, um detalhe, tem tipos de capião que o próprio cartório faz. Né? Faz em cartório hoje. Então, mas assim, é isso qualquer tipo de capião. Os capião pode ser feito em cartório hoje. Se for dentro da lei, o que a lei determina como tem que ser uso capião, a gente vai dar entrada, vai pegar toda a documentação, tem um rito. E a gente pega essa documentação todinha, encaminha ao cartório de registro imobiliário e aí lá é feito todo o resto do processo. Porque ele dá entrada no trabalho de notas, a gente faz ata notarial, depois disso, junto com toda a documentação, dá entrada no registro imobiliário. Né? Então, antes, quando se demorava, vamos lá, uma quantidade gigantesca na justiça comum, não porque a justiça é lenta porque ela quer, porque a quantidade de processo dentro da justiça é muito grande para a quantidade de juízes que tem. Mas quando saiu isso da justiça, folga a justiça, quer dizer, quando veio para os cartórios, a gente dá um tratamento mais célere e ao mesmo tempo você folga a justiça para deixar que o juiz julgue ações mais difíceis de ser julgadas pelo ente cartorário. Mas muitos serviços que eram da justiça, hoje estão dentro dos cartórios, né? Então você pode ver aí que tem uma gama de serviços que eram feitos no judicial, hoje, separação era feita judicialmente, hoje já pode ser feito todo em cartório, né? Transformar uma união estável, um casamento é feito em cartório diretamente, não precisa do juiz. Mas separação, por exemplo, quando tem bens, tem que ser com juiz ou pode ser no cartório também? Separação pode ser feita no cartório. Se for amigável, pode ser no cartório. Se for amigável. Teve briga, aí já complica um pouco mais, aí isso vai para a esfera judicial. Mas se a pessoa quiser separação rápida, deixa de brigar, para a briga e vai fazer aqui com a gente. Mas tem outra situação. Ou antes, quando também tinha menor, porque envolver bens, né, era feito também na justiça. Hoje não. Mesmo tendo menor, se não tiver nenhum litígio, faz a paz e separação aqui e vai-se para a justiça só a questão da pensão alimentícia. Agora a parte de separação pode ser feita no cartório. Agora a questão sempre da pensão, o cartório faz toda essa... Nós somos dotados de fé pública, né, do conhecimento jurídico, então a gente trabalha com o cidadão todo dia ali, a gente sabe bem como tem que ser feita a coisa. O cartório tem assim como os corretores que prestam um excelente serviço na área da venda do imóvel, orientação ao seu cliente, o cartório também tem esse mesmo trabalho, esse mesmo serviço, e acho que quem ganha com isso é a população de forma geral. Não, no mercado imobiliário vocês são primordial, você é são a base, né? O corretor vende, o cartório registra. Justamente, né? Positivo. Sem dúvida nenhuma. Não é só o registro do imóvel, tem registro de incorporação, registro do loteamento, tudo. Né? Então isso é muito importante. Agora só um detalhe, nessa parte, Henrique, de uso capião, vocês também, tanto uso capião porque tem uso capião tanto de terreno, né, como também tem hoje uso capião até de casa, apartamento, tudo pode ser no cartório? Pode, sim, senhor. Tudo. A lei determina que seja feito o uso capião se o bem, vamos dizer assim, vou deixar bem simples para a população entender melhor. Não vou ficar usando aqui jurídicos, que é juridiquês, que às vezes a pessoa... Não há dúvida, né? O que é o seguinte, o que usa capião é quando você tem um imóvel ali há muito tempo e que aquele imóvel você já entende que é seu e seus vizinhos também entendem que é seu e que não há nenhum litígio, nenhuma briga com relação àquilo ali. Ou seja, você está ali há algum tempo naquele imóvel, adquiriu aquele imóvel de outros que já estavam também, que eram donos daquele imóvel, e que nessa situação você se sente dono e as pessoas também entendem que você também seja dono. E aí você vai proceder o uso capião. Tem uma série de exigências,
tempo mínimo de 5 anos. Vizinhos, né? Quanto menos tempo que você esteja no imóvel, você precisa de mais documentação. Quanto mais tempo você esteja no imóvel, você precisa de menos documentação. Um cara que está lá 30 anos, 20 anos, 15 anos aquilo ali. É claro que ele já está ali há muito tempo, não tem nenhum problema, a quantidade de documentação exigida para ir fazer o campeonato é menor. Ele está ali há 5 anos, há 6 anos, 7 anos, 8 anos, a quantidade de documentação vai ser bem maior. Né? Mas uma coisa ou outra pode ser feita no cartório, existe um rito, a gente explica direitinho como se funciona, como se faz, e evidentemente no Brasil, eu não tenho aqui uma quantidade, seja agora exatamente, mas eu tenho isso tudo anotado, os dados de quantos campeões nós fizemos em 2020, 2021, 2030, tem todas as informações. Se quiser eu posso passar para você depois, você colocar aí no seu blog, nas suas informações, e tem todas as informações. Você voltar aqui. Porque os cartórios têm tudo numerado. Eu sei que eu vi uma entrevista, uma pesquisa que de gaveta parece chegar a mais de 80% contratos de gaveta, até o governo querendo até que se regularize, né? Esse contrato de gaveta de terreno, de apartamento, de casa, de imóvel de maneira geral. O Brasil ele tem em algumas situações, muitas vezes pessoas fazem relação comercial e essas relações não são feitas dentro do ordenamento jurídico. E por conta disso, para poder facilitar, problema, né? As pessoas fazem através de contratos particulares, tal, que é proibido fazer isso em cartório. Os cartórios não fazem isso. Cartório particular você pode fazer de forma particular, não do ambiente cartorário. Então é feito esses contratos. Agora eu queria dar uma informação que muita gente não sabe. Você está lembrado na época da pandemia, que morria gente todo dia, tal. E você não tinha quase... Todo dia você tinha a Globo, as emissoras e outras emissoras de TV, davam informações de quantas pessoas morriam no Brasil todos os dias. Sabe quem é que alimentava aquelas informações todas diariamente? Eram os cartórios. Porque a gente tinha a informação diária de quantas pessoas faleciam, alimentava a nossa central, que alimentava a imprensa de forma geral. Então, todo dia, mesmo com pandemia, os cartórios não pararam de fazer os óbitos, assim como os médicos também não, os hospitais também não. Os cartórios estavam ali fazendo óbito das pessoas que tinham seus entes falecidos, que iam no cartório e lá e tal, a gente fazia o óbito, trabalhava de uma certa forma com muita segurança. A gente todos os dias, mas tinha óbito, todo dia tinha óbito, todo dia alguém tinha que ser enterrado. E para ser enterrado tem que ter registro, registro de óbito. Então quem fazia esses óbitos eram os cartórios. Não pararam de trabalhar na pandemia de forma nenhuma. E ainda mais, foi na pandemia que a gente começou a mostrar à população e mostrar assim, ao CNJ e aos tribunais que os cartórios estavam ali para poder contribuir com a sociedade, dando informações precisas, de forma abrangente, através de suas centrais que já funcionavam internamente, mas não eram oficiais ainda, e através desse serviço que nós tínhamos, nós conseguimos, vamos assim, informar o país a quantidade de falecimento por dia, e aí isso importa para quê? Importa para a gente poder ter mais medidas de precaução, como vacina, a quantidade de vacina que é necessária, quando as pessoas estavam morrendo, e com isso você poder fazer uma previsão a 15 dias, a 30 dias, como é que ia acontecer, para poder até você criar na sociedade, criar nos órgãos, nas prefeituras, nos estados, uma situação vamos assim, de como deve proceder nos próximos dias, tendo essa quantidade de falecimento que tinha. Então essas informações são importantes quando ela é utilizada para poder resolver o problema da população. Então é isso que os cartórios fizeram na pandemia e é isso que a gente faz diariamente, informar a população, orientar todos os dias, aí, assim como os corretores. Isso é uma classe que os cartórios têm o maior carinho de ser parentes próximos, vamos dizer assim que nós somos parentes, que são lá diariamente nos cartórios de todo o Brasil. Trabalhamos em conjunto. Tem corretor todos os dias nos cartórios. Então, trabalhamos em conjunto. A gente fica muito feliz em estar sempre dando esse... Nós agradecemos novamente a sua participação aqui no programa Tecla F5, Momento Imobiliário. E daqui a algum tempo, então, quando você tiver outras notícias, quem tiver as notícias do mercado imobiliário, essa parte cartorária, dos contratos, tudo, então a gente vai receber novamente o vice-presidente e o eterno presidente da Norega aqui, Henrique Maciel. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, também pela atenção e pelo carinho. Estamos aqui sempre à disposição. Obrigado. Tecla F5, informação atualizada.